O grito da executiva loira cortou o ar da cobertura, um som agudo de pânico que silenciou a festa de negócios. 40 andares abaixo, a cidade de São Paulo pulsava, indiferente ao drama que se desenrolava no abismo. Léo e Theo, gêmeos de 4 anos, pendiam perigosamente sobre o parapeito de vidro, seus pequenos corpos suspensos sobre o vazio. Uma bola, uma corrida inocente e agora o terror. Os homens de terno, anestesiados pelo champanhe e por cifras milionárias, demoraram a registrar a cena. Eles só estão brincando, murmurou um, a arrogância abafando o alarme. Mas Helena Souza, a mulher da limpeza, a figura invisível naquele ambiente, viu a verdade com uma clareza que só o instinto conhece. O grito dela não foi de pânico, foi de ação. Enquanto os outros hesitavam, ela correu. Léo escorregava, as perninhas já do lado de fora, as mãozinhas frágeis se agarrando ao vidro liso. "Papai!" gritou Theo, tentando puxar o irmão, mas a física da gravidade era implacável. E ele também perdeu o equilíbrio. Por um instante de puro horror, os 2 meninos ficaram pendurados, suspensos entre a vida e a queda. Helena os alcançou, uma mão para cada um, a adrenalina lhe dando uma força que não sabia possuir. O peso combinado das 2 crianças quase a arrastou junto, seus pés deslizando no piso molhado. "Segura, moça, segura!" gritou um dos meninos. O medo em sua voz infantil, um eco do pavor que ela sentia. Foi o grito dos filhos que finalmente quebrou a névoa de álcool e poder de Ricardo Almeida, o pai. Ele se virou, viu a cena e o mundo dele parou. Correu como um homem que foge da própria morte, o coração martelando contra as costelas. "Meus filhos!" Ele chegou no exato momento em que Helena era puxada para a beirada e, em um abraço desesperado, agarrou os 3, puxando-os de volta para a segurança do terraço. As crianças, em vez de correrem para o pai, se agarraram a Helena, tremendo. "Você nos salvou", sussurrou um deles. "Você é nosso anjo", completou o outro. Ricardo observou a cena, atônito. Uma mulher desconhecida abraçando seus filhos com uma naturalidade que o desconcertou e o comoveu de uma forma que ele não sentia há muito, muito tempo. Um ato de heroísmo, uma conexão instantânea e um pai que redescobre o próprio coração. O que o destino reserva para essas 3 almas que acabaram de se encontrar no limite do abismo? Se você acredita em anjos disfarçados e em segundas chances, inscreva-se no canal e curta este vídeo. A reação de Ricardo àquela cena no terraço tinha raízes profundas, fincadas em um luto que ele se recusava a processar. 4 anos antes, sua vida era a imagem da perfeição. Ele e sua esposa, Sofia, eram o casal de ouro da alta sociedade paulistana. E a chegada dos gêmeos era a coroação de um amor que parecia inabalável. Mas o parto, que deveria ser uma celebração, se tornou uma tragédia. Uma complicação rara e súbita levou Sofia, deixando Ricardo com 2 recém-nascidos nos braços e um buraco no peito do tamanho do mundo. Os meninos, sua maior bênção, tornaram-se também um lembrete diário e doloroso da mulher que ele perdeu. Amava os filhos com todas as suas forças, mas cada sorriso deles era um eco do sorriso dela. Nos anos que se seguiram, a mansão se tornou um palácio de vidro, belo por fora, mas frio e vazio por dentro. Ricardo, um homem que resolvia problemas com seu talão de cheques, tentou comprar uma solução para a ausência de uma mãe. Contratou as melhores babás, mulheres com currículos impecáveis e referências internacionais. Mas Léo e Theo, com a intuição pura das crianças, as rejeitavam, uma após a outra. Eles não queriam uma profissional que seguisse um manual. Seus corações órfãos ansiavam por um calor que não se ensina em cursos. Cada babá que ia embora era mais uma prova do fracasso de Ricardo. Ele podia dominar o mercado financeiro, mas era um completo analfabeto na linguagem do afeto. O resgate no terraço foi a pedra que quebrou o vidro de sua apatia.
Não foi apenas o ato heróico de Helena que o abalou, mas a reação de seus filhos. A forma como eles se agarraram a ela, como a chamaram de anjo, despertou nele uma verdade que ele vinha ignorando. O que faltava em sua casa não era uma funcionária qualificada, mas uma alma, uma presença humana genuína. A decisão de ir até aquela agência de empregos simples, em um bairro modesto, foi um ato de desespero e um rompimento com sua própria lógica. Pela primeira vez em 4 anos, ele estava admitindo que a solução para a dor de sua família talvez não estivesse na elite, mas na humildade. No dia seguinte, Helena chegou à mansão, sentindo-se uma intrusa em um mundo que não era o seu. A grandiosidade da casa, com suas paredes de vidro e mármore, era fria e impessoal. Ricardo não estava lá para recebê-la. Ele já havia fugido para a segurança de seu escritório, deixando instruções com outra funcionária. Mas no instante em que Léo e Theo ouviram sua voz, o gelo da mansão se quebrou. Eles correram em sua direção, abraçando suas pernas com a alegria pura de quem reencontra um porto seguro. "Você veio! Papai disse que você viria!" Eles gritavam. Para eles, Helena não era uma funcionária contratada por um arranjo temporário. Era a promessa de que não estariam mais sozinhos. Em seu primeiro dia, ela descobriu a profundidade da solidão dos meninos. O quarto deles era um paraíso de brinquedos caros, mas as camas temáticas estavam vazias. Eles dormiam juntos, em um ninho de cobertores no chão. "Temos medo de dormir sozinhos", confessou Léo em um sussurro. "Desde que a mamãe foi para o céu, a gente sonha que todo mundo vai embora também." Em vez de oferecer uma solução prática, Helena se ajoelhou e lhes ofereceu um segredo, uma ferramenta para o coração. Contou que, quando era pequena e sentia medo, sua mãe a ensinou a fechar os olhos e pensar em todas as pessoas que a amavam. "O amor", ela sussurrou, "é o melhor cobertor contra o medo." Naquela noite, Ricardo voltou para casa, esperando o silêncio opressivo de sempre. Em vez disso, foi recebido por um som que não ouvia há 4 anos. O murmúrio suave de uma história sendo contada, pontuado por risadas sonolentas. Ele seguiu a voz até a sala de estar e parou na porta, paralisado. A cena que viu era de uma paz doméstica que ele pensava ter perdido para sempre. Helena estava no sofá, com um filho adormecido de cada lado, aninhados contra ela, enquanto lia um conto de fadas em voz baixa. Pela primeira vez desde a morte de Sofia, aquela casa não parecia um mausoléu de sua dor, parecia um lar. A casa estava viva. No entanto, a beleza da cena era, para Ricardo, uma faca de 2 gumes. Uma parte dele sentia uma onda de gratidão tão avassaladora que quase o derrubou. Aquela mulher havia conseguido em um único dia a paz que ele tentara comprar por 4 anos. Mas outra parte, a parte leal à sua esposa morta, sentia uma pontada aguda de traição. Ver outra mulher no sofá, no lugar que pertencia a Sofia, confortando seus filhos de uma forma que ele mesmo não conseguia, era uma dor complexa e confusa. Ele olhou para a foto de seu casamento na prateleira e a culpa o consumiu. A chegada da salvação de seus filhos parecia, de alguma forma, o apagamento de sua esposa. Verônica Almeida, a irmã mais velha de Ricardo, entrou na mansão com a autoridade de uma matriarca autoproclamada. Desde a morte de Sofia, ela havia assumido o papel de guardiã do legado da família, uma sentinela vigilante contra qualquer coisa que pudesse perturbar a ordem de seu luto. Ao entrar e ouvir o som de risadas infantis vindo do jardim, seu primeiro instinto não foi de alegria, mas de suspeita. A felicidade era uma anomalia naquele ambiente que ela ajudara a preservar como um santuário de dor. Seus olhos imediatamente procuraram a fonte daquela dissonância e encontraram Helena, a peça desconhecida no tabuleiro, a estranha que em poucos dias havia conquistado um território que Verônica considerava seu por direito.
o coração de seus sobrinhos. Encontro delas na cozinha foi um choque de mundos. Verônica não a cumprimentou, ela a interrogou. Com a precisão de uma promotora, ela disparou perguntas para mapear as origens de Helena, para encontrar uma fraqueza, para colocá-la em seu devido lugar. "E você é?" começou ela, a voz fria. "Seu primeiro trabalho como babá, imagino?" Cada pergunta era um teste, uma forma de diminuir a mulher à sua frente. Mas foi a resposta de Helena sobre sua falecida mãe, uma empregada doméstica, que provocou uma reação estranha em Verônica. Um brilho de reconhecimento, ou talvez de alarme, passou por seus olhos. Um flash rápido e intenso que Helena não soube interpretar, mas que sinalizava que aquela conversa era mais do que uma simples apresentação. Então veio a ameaça, disfarçada de conselho. "Helena, sejamos francas", disse Verônica, a voz agora um sussurro perigoso. "Meu irmão é um homem vulnerável. A fortuna dele, infelizmente, atrai pessoas com certas intenções." A insinuação era uma bofetada, uma acusação velada de que Helena era uma caçadora de fortunas, uma predadora, se aproveitando de um homem em luto. Verônica estava desenhando uma linha clara na areia. Ela era a protetora daquela família e não permitiria que uma filha de empregada doméstica, se aproximasse demais. A mensagem era inequívoca: afaste-se ou será removida. A guerra pelo controle daquela família havia ganhado uma nova e poderosa combatente. A conversa com Helena deixou Verônica com um gosto amargo de uma lembrança que ela havia tentado enterrar. O nome da mãe da cuidadora, Helena Souza, ecoava em sua mente, abrindo uma porta para um passado sombrio. Movida por uma suspeita terrível, ela foi ao sótão da antiga casa de seus pais, um arquivo de poeira e segredos. Em meio a caixas esquecidas, ela procurava por uma em particular, uma que continha os registros pessoais de seu pai. Com as mãos trêmulas, ela a encontrou e dentro dela, um envelope amarelado com a inscrição "Assuntos Domésticos, 1999". Ao abri-lo, ela sabia que estava prestes a desenterrar um fantasma. A primeira coisa que seus olhos viram foi uma fotografia em preto e branco. Nela, uma jovem de olhar doce e sorriso tímido, visivelmente grávida. No verso, a caligrafia de seu pai, Helena Souza. O coração de Verônica disparou. Ela rapidamente pegou o celular e abriu uma foto que Ricardo lhe enviara de Helena. Colocou o aparelho ao lado da foto antiga. A semelhança era inegável, assustadora. Eram os mesmos olhos, a mesma forma do rosto. Mãe e filha. A babá que cuidava de seus sobrinhos não era uma estranha. Era uma aparição, a personificação de um capítulo que sua família havia tentado apagar com todas as forças. Um fantasma que voltava para assombrá-los. Vasculhando o resto do envelope, ela encontrou mais do que a confirmação de uma gravidez. Encontrou um relatório de um investigador particular contratado por seu pai na época. E ao ler as páginas amareladas, a história que ela conhecia se desfez. O relatório oficial falava de uma empregada sedutora que tivera um caso com o patrão. Mas, nas entrelinhas, nas anotações riscadas, Verônica encontrou a verdade que sua mente de criança havia bloqueado. Não fora um caso, fora um crime. Sua mãe, Helena, não fora uma amante, fora uma vítima. A honra de sua família, o poder de seu pai, tudo fora construído sobre o silêncio forçado e a dor de uma jovem inocente. Sentada na penumbra do sótão, cercada pela prova do pecado de sua família, Verônica não sentiu horror ou compaixão. Sua mente, fria e estratégica, viu apenas uma oportunidade, uma arma. Ela percebeu que Helena não sabia da violência, apenas da suposta vergonha de ser a filha de uma amante. E esse segredo era a munição perfeita. Ela poderia usar a história distorcida para envenenar Ricardo, para pintar Helena como o fruto de um escândalo, a herdeira de uma mulher que destruiu uma família. Ela sorriu, um sorriso gélido.
A cuidadora não era mais apenas um obstáculo. Era um fantasma que ela, agora, tinha o poder de exorcizar de uma vez por todas. Um segredo sombrio, enterrado por décadas, acaba de vir à tona. E está nas mãos da pessoa errada. Se você já viu o passado ser usado como uma arma, comente sua história e inscreva-se no canal, porque esta guerra está prestes a se tornar muito mais pessoal e destrutiva. O jantar de domingo no clube de campo foi a emboscada perfeita. Verônica orquestrou a noite com a precisão de uma general, o sorriso em seu rosto, uma máscara para a cruel batalha que estava prestes a travar. Ricardo chegou com os gêmeos e Helena, e a cena de sua felicidade era, para Verônica, a prova final da urgência de seu plano. Os meninos adoravam a cuidadora, e seu irmão, Ricardo, a olhava com uma ternura que Verônica não via nele há anos. Ela os recebeu com uma falsa cordialidade, elogiando o trabalho de Helena, tecendo uma teia de gentileza para que sua presa não percebesse a armadilha se fechando. O ambiente era elegante, mas a tensão, para quem soubesse onde olhar, era quase insuportável. Após o prato principal, Verônica lançou seu primeiro ataque, sutil e venenoso. Helena, querida, disse ela com um tom de curiosidade inocente, você se parece tanto com a família de meu pai. Nunca teve interesse em saber sobre suas origens paternas? A pergunta pegou Helena de surpresa. Minha mãe não falava muito sobre ele. Dizia apenas que ele morreu antes de eu nascer. Ricardo, sentindo a estranheza da conversa, tentou intervir. Verônica, que assunto é esse para um jantar? Mas sua irmã o ignorou, os olhos fixos em Helena. É que sua mãe, Helena, trabalhou para nossa família há muito tempo. Uma história tão trágica, ela disse, deixando a última palavra pairar no ar como uma ameaça. Então ela abriu a bolsa e retirou o envelope amarelado do sótão. Deslizou sobre a mesa a fotografia em preto e branco da jovem Helena, grávida. Esta era sua mãe, não era? Helena, em choque, apenas assentiu. Verônica então se virou para o irmão, o rosto uma máscara de falso sofrimento, como se compartilhasse um fardo terrível. Ricardo, há algo que você precisa saber. A mãe de Helena, ela teve um caso com o nosso pai. A mentira saiu de seus lábios com a facilidade da verdade. Helena é o fruto desse caso. Ela é nossa meia-irmã. Ela apresentou a história não como um crime, mas como um escândalo, pintando a mãe de Helena como uma destruidora de lares e Helena como a herdeira dessa vergonha. A revelação explodiu, na mesa, estilhaçando a frágil paz da noite. Helena sentiu o chão desaparecer, sua identidade, a memória de sua mãe, tudo pulverizado por aquela mentira cruel. Ela não era apenas a babá, agora era a personificação de uma vergonha familiar, um segredo sujo trazido à luz. Ricardo olhava de sua irmã para Helena, a mente tentando processar a informação impossível. Verônica observava a devastação que causara com uma satisfação fria. Ela havia detonado sua bomba. Em um único movimento, transformou a cuidadora amada em um escândalo ambulante, acreditando que, ao expor a verdade, estava finalmente protegendo sua família. O som distante da risada dos gêmeos brincando era um contraponto doloroso ao mundo que acabara de desabar. As palavras de Verônica caíram sobre Helena como ácido, dissolvendo a imagem de sua mãe, sua identidade, sua própria história. A vergonha era uma onda que a sufocava. Seu primeiro e único instinto foi fugir, desaparecer, escapar daquele ambiente onde sua existência acabara de ser reescrita como um escândalo. Com as mãos tremendo, ela se levantou. Eu preciso ir. Ela gaguejou, sem conseguir olhar para Ricardo, sentindo-se culpada por um crime que não era seu. Ela se virou para sair, para correr de volta para a invisibilidade, para longe dos olhares que agora a viam não como uma cuidadora, mas como a prova viva da vergonha de uma família poderosa. Verônica observou a retirada de Helena com um sorriso de vitória nos lábios.
Seu plano havia funcionado. Ela se virou para o irmão, esperando encontrar nele o horror e a gratidão que ela tanto desejava. Mas o rosto de Ricardo não era de choque. Era de uma fúria fria e contida, direcionada inteiramente a ela. "Sente-se, Helena", disse ele, a voz calma, mas com uma autoridade que fez Helena parar. Ele então se virou para a irmã. "O que você pensa que está fazendo?" "Estou nos protegendo", ela respondeu. "Protegendo?", ele repetiu, a voz perigosamente baixa. "Ou você está destruindo uma alma inocente para que sua própria dor tenha companhia neste inferno?" Naquele momento, as escamas caíram dos olhos de Ricardo. Ele olhou para a irmã e pela primeira vez viu além da fachada de matriarca enlutada. Viu uma mulher tão consumida por seu próprio sofrimento que se tornara uma fonte de dor para os outros. Lembrou-se das pequenas críticas, da armadilha do broche, das constantes manipulações. Tudo se encaixou. "Isso nunca foi sobre o nosso pai, não é, Verônica?" Ele disse, com uma clareza que o surpreendeu. "Isso é sobre você. Você não suporta ver as crianças sorrindo de novo. Você não suporta a ideia de que eu talvez possa encontrar um pouco de paz. A felicidade nesta casa é uma ofensa direta à sua miséria." A transformação de Ricardo foi selada com um ato. Ele se levantou, caminhou até o lado de Helena e ali ficou, um gesto inequívoco de aliança. Olhando para a irmã, ele deu seu veredito. "Se o que você diz for verdade, e Helena for nossa irmã, então ela é nossa família. E nós não abandonamos a família." Ele fez uma pausa. "E se for mentira, e você inventou tudo isso apenas para feri-la, então você é um monstro. De qualquer forma, Verônica, a pessoa que não tem mais lugar à nossa mesa não é ela, é você." A inversão foi completa. Ele havia escolhido a compaixão pela estranha em vez da lealdade tóxica à sua própria irmã. Derrotada e desmascarada, Verônica saiu do jantar sem dizer mais uma palavra, deixando para trás um silêncio pesado. Ricardo se virou para Helena, cujo rosto era uma mistura de dor, confusão e uma pequena e trêmula chama de esperança. "Eu não sei qual é a verdade sobre o passado, Helena", disse ele, a voz agora suave. "Mas eu sei a verdade sobre o presente. Eu vejo a sua bondade, vejo o amor que você dá aos meus filhos, e é isso que importa." Ele pegou a foto antiga da mãe dela. "Nós vamos descobrir a verdadeira história juntos", ele prometeu. "Não a versão dela, mas a sua." Aquele era o início de uma nova aliança, baseada não mais em um contrato de trabalho, mas em uma busca mútua pela verdade. Nas semanas que se seguiram, a promessa de Ricardo se tornou uma missão. Juntos, ele e Helena iniciaram uma jornada para desenterrar a verdade. Contrataram um investigador particular que, com a ajuda de Ricardo, encontrou antigos funcionários da família, pessoas que haviam sido silenciadas pelo medo há mais de 2 décadas. Em depoimentos emocionados, a verdadeira história de Helena veio à tona. A de uma jovem trabalhadora vítima de um crime, cuja honra foi destruída para proteger o nome de uma família poderosa. A investigação não era apenas sobre fatos. Era um ato de restauração, de limpar o nome da mãe de Helena e de expor o pecado original que havia envenenado aquela família por tanto tempo. Enquanto o passado era reconstruído, um novo futuro era forjado dentro da mansão. A busca conjunta pela verdade criou entre Ricardo e Helena um laço de confiança e cumplicidade que transcendeu a relação de patrão e funcionária. Ele via nela uma força e uma graça que o inspiravam. Ela via nele um homem bom, determinado a reparar os erros de sua linhagem. E no centro de tudo, Léo e Theo, as 2 pequenas âncoras daquela nova configuração. Para eles, a casa finalmente estava em paz, preenchida pela presença constante de um pai e pelo amor incondicional da tia Helena, que para eles já era uma mãe. O legado de Verônica foi o da solidão.
Exposta e abandonada por seu irmão, ela se tornou uma reclusa em sua própria amargura, uma rainha deposta em um reino de fantasmas. Em sua tentativa de proteger a memória de sua filha, ela quase destruiu o futuro de seus netos e impediu a cura de seu irmão. O veneno que ela tentou usar contra Helena acabou por consumi-la, deixando-a isolada em sua dor. Ela, que tinha tudo, terminou sem nada. E Helena, que chegou sem nada além de seu coração, encontrou uma família, um propósito e a chance de reescrever a história de sua mãe com dignidade e verdade. No final, a mansão fria e silenciosa aprendeu a respirar novamente. Ricardo, que procurava uma babá, encontrou redenção. Helena, que procurava um emprego, encontrou um lar e o amor. E os meninos que haviam perdido uma mãe ganharam uma nova família, forjada não pela conveniência ou pelo sangue, mas pela escolha mútua de curar as feridas uns dos outros. A história deles era a prova de que o verdadeiro pertencimento não vem de um sobrenome ou de uma herança, mas da coragem de enfrentar os fantasmas do passado juntos. Pois eles descobriram que uma família não é definida pelo sangue que se compartilha, mas pelas verdades que se libertam. Uma jornada que prova que a verdade, por mais dolorosa que seja, pode curar e unir. Se o seu coração foi tocado pela história de Ricardo, Helena e das crianças, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Vamos celebrar as famílias que o destino, de formas misteriosas, consegue reunir.